Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos a mais um tutorial do Alimento Diário. Essa semana estamos vendo mais uma semana 3 do livro 3, a presença invisível de Jesus. Aleluia! Pela palavra, cada dia da semana nós podemos ter a presença invisível de Jesus. O Senhor está sempre conosco, o Senhor quer dar a sua presença para nós e sempre que nós temos a sua palavra, nós temos a sua presença. Vamos desfrutar a palavra juntos então. Essa semana nós vamos revisar um pouco o que nós vimos nos últimos livros dessa série do Alimento Diário, nos primeiros 2 livros, e algo bastante importante que os irmãos trouxeram para nós nessa semana é que nós precisamos ter um coração bem definido a respeito da nossa missão. Nossa missão é a edificação da igreja. O que nós estamos fazendo nessa terra é algo muito claro, é muito certo, que é a edificação da igreja, o corpo de Cristo. Então a nossa vida, o nosso viver, não é para as outras coisas, não é para edificar algo para esse mundo. Lembrando daquela estátua de Daniel capítulo 2, nós vemos todos os reinos do mundo representados ali. A nossa vida não é para construir algo nessa terra. A nossa vida não é para edificar os reinos desse mundo, mas é para o reino de Deus, para a edificação do corpo de Cristo, para que o Senhor logo possa voltar. É para que o reino de Deus possa encher toda a terra. Para isso, é necessário que a igreja seja edificada. E todas as bênçãos espirituais que nós vimos no capítulo 1 e 2 de Efésios mostram para nós o quanto o Senhor quer trabalhar em nós e o quanto nós estamos inseridos no plano dele. E de segunda até quarta-feira dessa semana no Alimento Diário, nós temos uma revisão dessas bênçãos espirituais. Em Efésios 1, versículo 3, é dito, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aleluia! Todas essas bênçãos são para nós. Todas essas bênçãos são para cada um de nós. Nós podemos experimentá-las, nós podemos vivê-las. São para mudar a nossa vida, mudar a nossa pessoa. Isso é para todos nós. Deus preparou a sua graça como um rio para chegar em todos nós. Louvado seja o Senhor por isso, Em Efésios 1, 23, nós temos o resultado dessas bênçãos. Ele é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja como o corpo de Cristo e com a plenitude, aquilo Cristo enchendo todas as coisas, não deixando nenhum espaço vazio sem o seu governo, é o resultado do dispensar das suas bênçãos, de nós recebermos as suas bênçãos. Quanto mais recebemos, mais o Senhor vai edificando a sua igreja, vai conquistando a sua plenitude para que Ele possa voltar. Aleluia! E nós vimos também nesses primeiros dias da semana o que nos faz ver, e o que de fato pode ser um impedimento para nós vermos toda essa revelação que o Senhor está dando para nós. E aí nós somos levados a 1 Coríntios capítulo 2, e esses versículos são versículos maravilhosos. Eu, pessoalmente, gosto muito desses versículos. E começando pelo versículo 7, fala, no 6, o apóstolo Paulo fala, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Aleluia! O Senhor está nos revelando o caminho da glória para nós. Cada uma dessas mensagens, cada palavra que nós temos ouvido, a cada semana no Alimento Diário, isso tem ficado cada vez mais claro para nós, que o Senhor, com
com o dispensar das suas bênçãos, com cada bênção dele para nós, por sua graça, ele está nos conduzindo à glória. Não é apenas uma bênção para nos fazer bem, não é apenas uma bênção para mudar a nossa vida, é muito mais do que isso. Essa bênção foi pré-ordenada desde os tempos antigos, desde a eternidade, para a nossa glória, para nos conduzir para a glória. Isso é maravilhoso. E essa sabedoria é sabedoria que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então, os poderosos desse século são capazes, são inteligentes, mas não conseguem tocar as coisas de Deus. Isso, continuando a ler, isso é porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! No nosso coração está penetrando coisas que ninguém viu, homem nenhum jamais viu. Coração humano jamais teve essas coisas penetradas. Oh, graças ao Senhor, tudo que nós temos ouvido, tudo que nós temos recebido, são coisas celestiais, não é? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou em coração humano o que nós estamos recebendo. No versículo 10 nos mostra como nós recebemos. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Aleluia! O Senhor está nos revelando por meio do Espírito. A condição para nós termos revelação é estarmos no Espírito. E ele continua, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Aleluia! O Senhor está nos revelando por meio do seu Espírito que está em nós. Alguém que não tem o Espírito de Deus não é só apenas aquele que não creu, mas aquele que não vive no Espírito, aquele que não usa o seu Espírito, também não obtém revelação. É como alguém que não tem Espírito. Queridos irmãos, não vamos ser como os incrédulos, que não têm o Espírito de Deus neles. Nós já temos o Espírito de Deus em nós, por isso nós precisamos usar o nosso Espírito. Nós precisamos ser esses que tocam no Espírito e pelo Espírito recebem a revelação de Deus. Essa é a condição. Nós precisamos estar no Espírito para receber a revelação de Deus. No versículo 13, fala, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Queridos irmãos, tudo que nós temos recebido na palavra, nesses últimos tempos, tem sido cada vez revelações mais elevadas, vindas do Espírito de Deus. Isso está acessível para todo aquele que tem o Espírito de Deus. Você creu no Senhor Jesus? Você tem o Espírito de Deus em você. Se você for alguém que exercita o seu Espírito, com o Espírito de Deus nele, você vai receber a revelação. A revelação nos leva a praticar a palavra. E essa prática da palavra nos leva a experimentar as coisas celestiais. Isso tudo, a revelação da palavra, a prática dessa revelação, são coisas que não estão no campo natural, não estão nos elementos naturais. Nós precisamos estar no Espírito. O homem natural, o conceito humano natural, a mente humana caída, apenas tocando esse mundo físico, esse mundo cartesiano, como nós vimos em várias mensagens passadas,
não pode tocar as coisas de Deus. Para alguém que não está no Espírito, as coisas de Deus são loucura. Para alguém que não vive no seu Espírito, as coisas de Deus não batem com a sua lógica. Nós somos lembrados nessa semana de 1 Reis 18, quando Elias estava ali com os profetas de Baal, e Elias orou, recebeu do Senhor, de que ele deveria deitar água sobre o sacrifício, que deveria ser aceso com fogo vindo do céu. Isso não é nada lógico. Se vai vir uma coisa do céu para tacar fogo no sacrifício, como você vai jogar água nela? E não só isso, ele manda jogar muita água, cavar um rego ao redor do altar e encher de água. Isso é totalmente fora da lógica, mas é a maneira de Deus. Por isso é preciso estar no Espírito. É preciso usar a fé para crer na palavra do Senhor. Isso faz com que nós vivamos no Espírito. Isso faz com que nós vivamos em novidade de vida, como fala em Romanos 6, 4. Nós vivemos em novidade de vida e nós servimos em novidade de espírito. No Romanos 7, 6, fala que nós devemos viver e servir em novidade de espírito e não na velhice da letra, não na caducidade da letra. Não vamos ser velhos, apenas apegados ao conhecimento morto. Isso é usar as coisas de Deus, tocar as coisas de Deus com a sabedoria humana. Nós precisamos da sabedoria do alto, sabedoria do Espírito. Bom, então, irmãos, aí, a partir de quinta-feira até a primeira parte do sábado dessa semana, nós vimos então uma revisão da bênção do Pai, da bênção do Filho, da bênção do Espírito, essas bênçãos celestiais, que são a graça de Deus para nós. A graça chegou até nós e nos abençoou. O Pai nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. O Pai nos escolheu, o Pai nos predestinou. Louvado seja o Senhor. Todas essas bênçãos nos enchem de força, nos enchem de energia, porque nós fomos escolhidos, nós fomos predestinados. Temos um destino certo, que é a glória do Pai. Antes da fundação do mundo, Deus já nos havia escolhido e dado um destino certo para nós. Ele nos está conduzindo à glória hoje. Irmãos, que grande encorajamento para nós vivermos o nosso dia a dia, pregando o Evangelho, falando isso para as pessoas, que o Senhor os escolheu. O Senhor os escolheu para serem introduzidos no próprio Deus, sermos introduzidos na sua glória. Nós podemos com confiança, com convicção, orar pelas pessoas, porque nós temos visto essa revelação, temos recebido a glória de Deus. Irmãos, quando tocamos nessa bênção, nós somos encorajados a abençoar os outros, somos encorajados a levar as pessoas diante do Senhor. Aleluia! E a bênção do Filho, a nossa redenção e o encabeçamento em Cristo para a obediência. Isso é uma grande bênção que o Senhor deu para nós. E algo que nos foi falado essa semana no Alimento Diário é que no Romanos 5 mostra a intensidade da ação de Deus para nos salvar. Romanos 5, 20 e 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia! A graça superabundou. Não importa a condição humana, não importa quanto pecado haja na condição de cada pessoa. A bênção do Filho nos traz a graça superabundante de Deus, essa graça para perdoar os nossos pecados. O nosso Senhor Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue para nos justificar, e não importa qual tenha sido a nossa condição, não importa onde nós caímos, a graça chega até nós. Aleluia! Maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Então, versículo 21, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. A graça nos alcançou, a graça de Deus nos alcançou como um rio,
como aquele rio que nós vimos recentemente, um rio que saía do Jardim do Éden para buscar o homem que se perdeu. Um daqueles 4 braços, como o Espírito, foi alcançar cada um de nós, trazendo essa graça para cada um de nós. Que maravilhoso é! Nós recebemos essa bênção, experimentamos essa bênção. Por meio do Espírito nós podemos ganhar essa revelação, podemos desfrutar dela e podemos nos encher de energia e de força. Tamanha foi a intensidade de Deus ao nos buscar. Aleluia! Não importa qual seja a sua condição, não importa qual seja a condição dos irmãos na sua igreja, não importa a condição das pessoas que você conhece, e até daquelas que nós não conhecemos, nós podemos pregar esse evangelho para elas, para todos eles, todos que estão condenados por causa do pecado, podemos dizer para eles, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Podemos orar por eles, orar com eles, para que eles sejam reconectados com Deus. Aleluia! Que maravilhoso! O Senhor também está nos mostrando a sua vontade, que é encabeçar em Cristo todas as coisas. Essa é a segunda parte da bênção do Filho, é o encabeçamento. E esse encabeçamento é para a obediência. Não há nada mais forte do que a vontade de Deus. Em Efésios capítulo 1, versículos 11 e 12, nos mostra que nós somos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. É a vontade de Deus que levou o Filho a nos redimir, levou o Pai a nos escolher antes disso, ainda antes da fundação do mundo. Tudo isso está dentro da vontade de Deus. A bênção do Pai, a bênção do Filho e a bênção do Espírito estão dentro da vontade de Deus. Nós estamos dentro da vontade de Deus. As pessoas na rua estão dentro da vontade de Deus. Cabe a nós crer na palavra que o Senhor está nos falando, ser simples, obedientes, ser encabeçados por Cristo, obedecê-lo e pregar o evangelho para as pessoas, cuidar e apacentar os irmãos. Tudo isso está dentro da vontade de Deus. A rede de cuidado, não é? O Avança Jovem, tudo que o Senhor tem nos dado é para levar-nos a fazer a vontade de Deus. Por fim, a bênção do Espírito, nos versículos 13 e 14, em quem, no 12, fala, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, que de antemão esperamos em Cristo, nós seremos para louvor da sua glória. A glória de Deus está sendo trabalhada em nós por essas bênçãos. Aleluia, isso é maravilhoso. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor na nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aleluia, tudo é por meio da fé. Quando nós cremos no evangelho da nossa salvação, nós recebemos essa palavra e pela fé tudo mudou. Aleluia, a chave para as coisas celestiais, a chave para essas bênçãos nas regiões celestiais está na fé. Aleluia, vamos usar nossa fé, não vamos usar tanto a nossa mente precisa estar no Espírito, subjugada pelo Espírito, para que pela fé nós possamos compreender as coisas de Deus. É pela fé que nós acessamos a dimensão de Deus e temos acesso a todas essas bênçãos. Aleluia! O selo de nós nos mostra que o Senhor nos ganhou, nos tem como propriedade, agora Ele pode trabalhar em cada um de nós. Nós também temos o penhor de que nós teremos a herança de Deus, e Ele vai ser a nossa herança. Temos uma amostra do que nós teremos quando o Senhor voltar. Nós temos uma amostra da plenitude que nós vamos experimentar. Puxa, que coisa maravilhosa. Essa é a bênção do Espírito. Todas essas bênçãos, queridos irmãos, são para nós vamos crer nisso, vamos viver essa realidade, porque tudo isso é para nós. Tudo isso foi separado pelo Senhor para nós. Nós temos esse gosto antecipado, temos essa amostra do que nós vamos experimentar na eternidade. Quando o Senhor voltar e o nosso corpo for redimido, nós vamos entrar na glória do Pai. Aleluia!
vamos experimentar a glorificação. E aí, irmãos, tudo vai ser maravilhoso. Nós vamos nos encher com alegria indizível, cheia de glória. Aleluia! Por isso nós podemos hoje usar o nosso Espírito. É pelo Espírito que nós recebemos essa revelação. É pelo Espírito que nós podemos ter acesso a essas bênçãos. É pelo Espírito que essa revelação se torna nossa realidade. Vamos andar no Espírito. Vamos viver no Espírito. Jesus é o Senhor. Por fim, no sábado e domingo, nós vemos aqui os versículos, a partir do versículo 15 e 16 de Efésios 1, fala: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então nos mostra a importância da oração, a oração para ganharmos vida, para que a palavra possa se tornar realidade na nossa vida e na vida dos outros. Nós precisamos orar pelas pessoas e nós precisamos também orar ao Senhor pelas pessoas. Nós vamos pregar o Evangelho para elas e orar por elas. Aleluia! Isso é maravilhoso. Nos foi lembrado Ezequiel capítulo 37, naquele episódio aquele vale de ossos secos. Deus mandou que o profeta profetizasse. Nós estamos fazendo isso nas ruas. As pessoas estão mortas, como ossos secos. Eles estão vivos na sua carne, mas no seu espírito são como ossos secos. Estão sem vida. Quando nós pregamos o Evangelho para eles, a palavra começa a chegar até eles. E nós oramos por eles. Oramos ao Senhor por eles. Oramos na rua mesmo por eles. E continuamos orando nas reuniões da igreja. Continuamos orando junto com outros irmãos. Nos grupos de homens de oração. Nas mulheres conectadas. Nós oramos pelas pessoas. O que acontece? A vida vai sendo produzida nelas. E um grande exército vai se formando. Aleluia! É o que o Senhor está fazendo conosco. É o que o Senhor está fazendo na igreja. Deus quer usar você e a mim para formar o seu exército. Por um lado, nós já somos parte do exército de Deus. Mas Deus quer usar você e a mim para aumentar as fileiras desse exército. Pregando o Evangelho, orando pelas pessoas. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. O Senhor nos leva a orar pelas pessoas. Por fim, versículos 17 até 19 nos fala de ter o espírito de sabedoria e de revelação. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do nosso chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Aleluia! Tudo isso, toda essa palavra são para que nós cheguemos, todo o poder de Deus que Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, todas essas bênçãos celestiais que nós temos no capítulo 1, é para nós alcançarmos a plenitude, é para que Deus possa encabeçar todas as coisas em Cristo, e Ele preencha todas as coisas, Ele preencha todos os espaços de autoridade, e Ele seja a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Deus encherá todas as coisas quando nós, a igreja, estivermos sujeitos a Cristo, estivermos totalmente encabeçados a Ele. Qual o resultado? Resultado é versículos 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser a cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O resultado de nós recebermos revelação no Espírito e termos a realidade dessas bênçãos chegando até nós, essa graça de Deus chegando até nós e trabalhando em nós. Aleluia! A graça de Deus está trabalhando a sua glória em cada um de nós. Essas bênçãos celestiais são para todos nós, são para que todos nós estejamos envolvidos com a edificação da igreja, o corpo de Cristo. Querido irmão, querida irmã, que o Senhor abençoe a sua família, abençoe você desfrute das bênçãos celestiais. Todas elas são para você, todas elas são para que eu e você tenhamos parte na edificação do corpo de Cristo. Jesus é o Senhor.